Olá, eu sou Lélia Francisca, eu sou supervisora das escolas da Rede Municipal de Ensino do município de Novo Horizonte, é claro, todos já me conhecem, mas eu também sou membro do Conselho do Patrimônio Cultural do município de Novo Horizonte. E é sobre isso que eu venho falar com vocês aqui nesse vídeo. Porque as escolas da rede municipal de ensino vai iniciar um trabalho sobre patrimônio cultural nas escolas. Nós intitulamos de Educação Patrimonial. Então, os professores elaborarão atividades pedagógicas sobre patrimônio cultural e sobre os bens culturais do município de Novo Horizonte. Então, quando estamos nesse formato, de atividades à distância, devido à pandemia, nós pedimos e contamos com a colaboração de vocês, pais, na discussão do tema com filhos de vocês, para que no decorrer da execução desse projeto, as atividades propostas, através das atividades propostas pelos professores, que a nossa memória cultural ela seja resgatada, que ela seja preservada. E para colocá-los a par desse tema, eu quero repassar alguns conceitos sobre o que é patrimônio cultural aqui para vocês, para dar uma orientada quando vocês forem também fazer isso com filhos de vocês. Então, o que é patrimônio cultural? Então, é um conjunto de todos os bens, manifestações populares, cultos, tradições, tanto materiais quanto imateriais, que são reconhecidos, de acordo com os nossos ancestrais e também de importância histórica e cultural para a nossa região. Então, ela tem um valor simbólico, ela tem uma durabilidade representativa aqui na nossa região. Então, os bens culturais e patrimônio cultural, vamos colocar assim, na nossa vida pessoal, é aquilo a que a gente atribui algum valor. Eu estou com uma caneta aqui, se eu atribuo um valor a essa caneta, para mim ela se torna um bem. É algo que eu busco preservar essa caneta, por quê? Porque ela me enriquece, ela me satisfaz de alguma forma. Ao falarmos do nosso patrimônio cultural, nós nos referimos a um conjunto de bens que constitui a nossa cultura. É algo que nos enriquece enquanto povo, diferente da caneta. A caneta me enriquece pessoalmente, individualmente. E quando a gente fala de patrimônio cultural, é que enriquece o povo de forma geral. Então, vou ler aqui, segundo a Constituição, no artigo 216, a Constituição da República Federativa do Brasil, o patrimônio cultural brasileiro constitui de bens de natureza material e imaterial, tombados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais inclui as formas de expressão. Nós, aqui em Novo Horizonte, nós nos expressamos de forma diferenciada de outras regiões. Os modos de criar, de fazer, de viver, os nossos são característicos do povo aqui de Novo Horizonte. As criações científicas, artísticas, tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações, espaços destinados a manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos, sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, enfim. Isso tudo faz parte, segundo a Constituição, constitui, a memória ritual faz parte da cultura. E um dos instrumentos para a gente reconhecer o patrimônio cultural e perceber sua presença na vida das pessoas é o inventário. Então, o que é o inventário? Fazer um inventário é fazer um levantamento. Faz uma lista descrevendo os bens que pertencem a uma pessoa ou a um grupo. Isso é um inventário. Mas quando nós falamos em inventariar os bens culturais de um lugar ou de um grupo social, nós estamos falando em identificar suas referências culturais. Além de saber quais são esses bens, precisamos saber também quais são suas características e por que elas são importantes para esse grupo. Por exemplo, todo mundo conhece Novo Horizonte, tem aquele cruzeiro lá na frente da igreja. Lá tem toda uma história, foi colocada ali, ela tem uma importância para o povo de Novo Horizonte. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma viagem, que eu tiro uma fotografia, eu escrevo um diário. Então, assim, eu estou registrando memórias que são importantes na minha vida.
paisagens, lugares, né? Geralmente a companhia de familiares e amigos. Então esses registros são importantes para mantermos a memória viva. E os sentimentos também, né? Vivos, bem como compartilhamos esses sentimentos com quem não estava lá conosco. Então a gente fez como se fosse um inventário daquele momento que a gente vivenciou. Então o inventário é bem assim de forma simplória, mas é isso. Então, quando fazemos um inventário de um bem cultural, então a gente trata de descrever, a gente vai descrever todo aquele histórico, toda a história daquele bem, vai documentar, escrevendo sobre ele, fotografando, filmando, fazendo entrevistas, gravações. A gente pode recorrer a algum arquivo que alguém já tenha feito antes, alguns documentos em bibliotecas, mapas, fotos, cartas, registros. Então isso tudo pode nos ajudar para fazer um levantamento. E por que estudar isso na escola? Por quê? Porque a proposta de educação patrimonial na escola é justamente para que a comunidade escolar reconheça e valorize os bens culturais que formam o nosso patrimônio cultural, que está bem do nosso lado. Então, a educação patrimonial na escola, ela faz parte do currículo, não é coisa que nós estamos inventando. Então, ela faz parte do currículo. Então, a gente vai pegar o tema de forma transversal, integrar os conteúdos das diversas áreas do conhecimento com o propósito de quê? De sensibilizar os alunos e com a ajuda de vocês, pais, para conhecer, valorizar e proteger, né, o nosso patrimônio cultural. Todas as vezes que as pessoas se reúnem para construir, dividir conhecimentos, investigar, reconhecer melhor, entender, transformar a realidade que o cerca, nós estamos fazendo uma ação educativa. Então, quando isso é feito levando em conta algo relativo ao patrimônio cultural, então nós estamos fazendo uma educação patrimonial, que é isso que o projeto pede que é trabalhado com esse objetivo na escola. Então, para destacar a importância, para que trabalhar isso na escola? Todo mundo já conhece os bens. Não, para trabalhar isso, eu vou destacar só a importância aqui do patrimônio cultural. Eu quero puxar pela imaginação. Imagine comigo assim. Imagine que você tenha nascido em um lugar completamente isolado. Você não tem contato com mais nenhum ser humano. Você não tem interação com ninguém. Então, como seria? Como que seria apresentada a sua cultura? Se não poderia falar. Se não existe outros falantes, consequentemente você não consegue falar. Então, você não teria como aprender. Vamos imaginar outra situação aqui. Vamos dizer que um bebê nasce aqui no Brasil. A gente pega esse bebê, ainda pequeno, e leva para o Japão. Ele é criado lá nos moldes e costumes do Japão. Então, ele vai internalizar em si a cultura do Brasil, que ele nasceu, ou do Japão que ele está vivenciando. Então ainda é uma comparação meia boba, mas é para a gente ver a importância do patrimônio cultural para o seu povo. Vamos também ainda usar a imaginação. Vamos pegar um bebê, se a gente pegar um bebezinho que nasceu aqui em Novo Horizonte. Aí a gente vai levar esse bebezinho lá para uma aldeia indígena. Lá ele vai ser criado com umas crianças indígenas. Ele vai desenvolver o quê? A cultura condizente com a cultura dos índios ou da aldeia a qual ele viveu lá. Então, dessa forma, eu quero demonstrar assim, com esses exemplos, que a cultura, ela molda as nossas personalidades. Então, valorizar o patrimônio cultural é valorizar a identidade do seu povo. No caso nosso, nós estamos querendo valorizar a identidade de todo o Novo Horizontino, o povo Novo Horizontino. Então, é por isso que a gente propõe. Esse trabalho já vem realizado há muitos anos nas escolas, mas de forma presencial. Então, a gente tem aquelas apresentações, aquelas exposições na feirinha local ou mesmo na escola. Só que agora nós não temos como fazer isso devido à pandemia. Então nós contamos com a ajuda de vocês. E nós propomos esse trabalho de divulgação e preservação do nosso patrimônio cultural
E, por exemplo, a nossa culinária, a nossa brincadeira, as nossas festas tradicionais, os nossos objetos, os nossos artefatos, as paisagens, os monumentos, bem como outros bens, enfim, nós buscamos manter viva a identidade cultural do povo novo-horizontino. Então, nós contamos com a parceria de vocês, pais, e outra coisa. Eu tenho certeza que no decorrer da discussão, no decorrer da execução desse projeto, vocês terão o prazer de reviver as memórias de vocês, as memórias culturais e terão muito, muito, muito mesmo para contribuir com o sucesso desse projeto de educação patrimonial. E muito mais ainda, né? Ensinar para os filhos de vocês a nossa cultura, que são heranças, né, que eles vão ter. Então, contamos com a contribuição de vocês, estamos aqui à disposição enquanto supervisora das escolas, enquanto também conselheira. Então, contamos com a parceria de vocês, tá bom? Um abraço.